Deixa eu colocar aqui um elemento nessa discussão, Hugo, e eu quero também a sua opinião e depois a sua, Ari, de novo, porque o CEO da XP deu uma entrevista acho que foi pro Terra, enfim, coloca aí, uma coisa linda de entrevista. Deixa eu ver se o Hugo concorda com a frase dele. Coloca aí, por favor, na tela, ô Brenda. Nossos clientes não perderam dinheiro com o Master, podem até ter ganhado, segundo o Thiago Mafra, tá? Disse que os clientes investidores da plataforma não perderam dinheiro ao adquirirem os CDBs do Master, já que praticamente todos estavam cobertos pelo FGC. 99,9% dos nossos clientes estão sob proteção da FGC e não perderam dinheiro, ao contrário, podem ter obtido retorno com esse investimento. Tá? Ele disse isso, foi numa teleconferência do resultado da companhia nesta quinta-feira, tá? Ele disse ainda que a XP não fez recomendação de investimento no Master por conta da cobertura do FGC. Acabou de dizer que foi o FGC que cobriu, que garantiu, assim como de outros bancos que ele tampouco recomendam títulos de bancos abaixo de um certo patamar de risco. Aí eu realmente fico aqui sem saber. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aí. Ele lembrou que a XP tem papéis de bancos médios, assim como outras plataformas, quais não são ofertados pelos grandes bancos, mas que a XP só distribui produtos que acredita serem bons aos seus clientes. Então a gente precisa decidir aqui. Hugo, ou o Master era bom, eu tô vendo aí que ele tinha vários restaurantes famosos nos ativos ali, né? Tinha mina de minérios estratégicos, tinha tudo. Aí agora estão pegando no pé, quebraram o banco, liquidaram o banco por causa dos CDBs. A XP está dizendo que os CDBs eram bons, que ela distribuiu. Aliás, distribuiu pra cacete. Foi a maior distribuidora de CDB do Master. Enfiou uma carreta de dinheiro no bolso. E eu tô sem saber aqui, pelo que ele falou, esses CDBs eram bons ou não eram bons? Porque se eram bons, não precisava liquidar o Master, né? Se o Master... se não eram bons, significa que ela também é corresponsável por essa barafunda em que o Brasil tá metido, por esse escândalo todo, e até agora não foi investigada, nem ela, nem o BTG de seu Dedé Esteves, que também foi o segundo maior distribuidor de títulos de CDBs do Master. A gente precisa escolher, a gente precisa decidir se esses ativos eram bons ou se não eram bons. E se eram bons, então o Banco Central está errado. Se não eram bons, essa gente precisa ser investigada. É simples, não? A lógica é bem simples para mim. Agora, não dá para vir com esse discurso distópico. Eles eram bons, mas o Master precisava ser liquidado. Então não foi uma decisão técnica. Ô Dantas, antes de falar sobre isso, o Urtigão aqui, né, tem que explicar alguns pontos. Eu li no comentário aqui um pessoal me chamando de Urtigão, fui dar uma olhada e falei, puta, é um desenho da década de 50 que eu me lembro de ter assistido. É um personagem Urtigão, né? Da Disney. Ele tá com a barba, Urtigão. Ele vai fazer a barba, que ele faz a barba ali na esquina, no surdinho ali, mas ele vai botar a barba do Wolverine de novo pra gente poder... Isso, ela cresceu um pouquinho, mas vamos lá, né? Falando aqui especificamente desta operação do CDB. Você tem a parte primária e a parte secundária. A primária é a emissão dos títulos novos que vão abastecer o CDB. E a secundária é quem comprou esses títulos na primária, vendendo para outro, negociando através de plataformas, negociando entre partes, que a gente chama de mercado de balcão. Né? Então, efetivamente, quando você emite o primário, você tem a cobertura do FGC, você reduz o risco de perda, desde que aquele investidor que comprou carregue até o final do seu CDB para o banco honrar, caso tenha qualidade financeira para dar esse suporte, ou recebimento do FGC como indenização. E aí você tem a valorização até o dia da liquidação e decretação, e a partir dali não conta mais nenhuma valorização até o pagamento. E aí, neste primário, neste intervalo, você pode ter prejuízo, sim, conforme você compara com outras taxas, que é o que a gente chama de custo de oportunidade. Você deixa o dinheiro seu parado a zero, quando você poderia investir em outros CDBs e outros títulos que te remunerasse uma taxa convidativa. Então, mesmo o primário, olhando por esse aspecto, tem sim risco de perder retorno. Mas o perder o principal no primário, não. Já quando você entra no ambiente secundário, entre investidores vendendo na plataforma, aí sim estes investidores que compraram no primário podem ter prejuízo, porque eles vão vender provavelmente com deságio para sair daquela posição ou daquele risco, conforme as notícias foram
saindo ali, que aí sim carece um pouco mais da análise sobre a saúde financeira daquela instituição. Como você bem colocou, quais eram os ativos onde eles investiam, qual era o lastro para aquelas operações, qual era o suporte de capital do Banco Master para dar de garantia adicional dentro daquele montanha de ativo construído, para evitar a iliquidez, né, que foi o que levou ao Banco Master à liquidação. Então, existe sim, mesmo com o FGC dando cobertura, possibilidades de você ter trazido uma performance ruim na posição, vamos dizer, no primário, mas um prejuízo para quem resolveu sair antes no secundário. E aí o que a gente vê no mercado, quando ocorre esse tipo de situação, nessas negociações de balcão, vamos chamar assim, muitos operam essa garantia do FGC, compram esses títulos com deságio para poder operar o evento da liquidez, ou seja, vão ganhar 30%, 40%, 50% até aquele momento, porque está comprando muito abaixo do valor justo aquele título. E aí o que cabe, né, quando você opera e analisa o mercado, é sempre trazer discussões, Dantas, e análises sobre esses títulos que estão na praça, né? Então a gente tem agências de rating que dão essas classificações em crédito privado, e elas, vez ou outra, também não acompanham essa evolução do rating, e no meio do caminho viram e falam, olha, aquele que era AAA virou CCC ou D de default, né? A situação da Raizen que a gente comentou aqui mais cedo foi exatamente assim. Quando emitiu os títulos ali, né, a dívida privada, o crédito privado, era AAA. Ou a empresa tem capacidade de pagamento, o balanço é robusto, a operação é saudável, os sócios são fortes, então AAA. O decorrer dessa dívida até agora, o ambiente econômico nefasto que nós temos aqui no Brasil, né, para o negócio, prejudicaram a saúde financeira, e no meio do caminho, mais recentemente, acho que foi ontem ou anteontem, a agência de rating virou e falou, não, o que era AAA agora é CCC, ou seja, pré-default. Então, esse tipo de acompanhamento é necessário ser feito, esse tipo de avaliação é importante de ser discutida e posta para que o investidor tome a melhor decisão. Independente se é primário ou secundário, esse tipo de cuidado ele precisa acontecer. Mesmo existindo uma garantia e uma cobertura, um seguro, você tem que explicar que a atividade bancária ela precisa ter lastro, que a atividade bancária ela precisa ter capital para dar suporte a eventos de liquidez, que aquele título ou aquela instituição opera ativos mais arriscados e que isso pode levar a usar o FGC. Então, para o investidor, mesmo tendo essa cobertura, ele precisa ter essa diligência, esse cuidado. E várias, né, empresas e companhias fizeram, tanto que diversas também colocaram no mercado que não distribuíram, que não operaram, outras rejeitaram títulos efetivamente, né? Que é o dia a dia e a dinâmica do mercado de capital, né? E aí é diferente do mercado financeiro, esse é um mercado de capital. Então esse dever, essa fidúcia, ela tem que existir, sem dúvida nenhuma, tá? Esperando ver se alguém resolve, se alguém, de repente, lá na Polícia Federal, na nossa querida e impoluta Polícia Federal, resolve investigar a XP e o BTG, ou se a gente vai continuar nesse teatro, desculpem, essa investigação é um teatro, tá? Ela tem sua razão, ela está diante de elementos fortes, o Hugo acabou de mencionar aqui. Agora, não dá para ouvir o que eu estou ouvindo do CEO da XP e achar que isso é normal e que está tudo bem. Então, assim, ou tá tudo bem para todo mundo ou não tá nada bem para ninguém. E a gente nem chegou nos precatórios ainda. E eu já falei aqui. E a gente nem foi ainda nos consignados, na origem dos consignados. A CPMI do INSS abriu a pauta, depois de várias reportagens minhas aqui do Augusto Lima, do Credit Sexta, etc, abriu a pauta para os requerimentos. Suspenderam, cancelaram a sessão. Estão prometendo retomar a sessão depois do Carnaval para votar esses requerimentos. Me desculpem, tá? Gaspar, Viana, se vocês não conduzirem essa investigação sobre os consignados do Master, que é justamente a investigação sobre a qual vocês têm atribuição, porque a CPMI é do INSS. Então, se vocês têm a faca e o queijo na mão, e se vocês não investigarem o consignado, é porque tem mais coisa rolando aí. Então, eu estou realmente confiante aqui, esperando que vocês
quebrem o sigilo do Augusto Lima, que vocês convoquem o Augusto Lima, que era o homem do consignado. Aliás, o consignado é a galinha dos ovos de ouro do PT, desde que ele foi criado lá atrás, em parceria com o BMG. E a gente viu o que o PT sempre fez com o consignado. E a gente viu o Rui Costa assinando o decreto e entregando o crédito de cesta para essa turma do Master aí através do Hugo Lima, desse Augusto Lima. Tá tudo documentado, eu publiquei. Agora mesmo, a imprensa trouxe aqui agora que o Rui Costa editou um decreto agora, poucos anos atrás, forçando as pessoas que entraram nesse consignado do crédito de cesta a pagar os juros mais altos que eles cobram lá. Porque o que o PT se especializou a explorar, a fazer um discurso para o trabalhador, explorar o trabalhador e dar lucro para os bancos. E claro que parte do lucro vai para o bolso deles mesmo. O PT se especializou a fazer um discurso para o servidor público e explorar o servidor público. Então, assim, vocês todos da política, vocês dessa infantaria tecnocrata, das investigações, vocês podem direcionar, vocês podem até simular a investigação, direcionar a investigação a pretexto de enganar o cidadão comum. A mim vocês não enganam. E a quem me acompanha vocês também não enganam. E a quem assina a Sociedade Paralela vocês também não enganam. Tá bom? Por isso que eu tô avisando aqui. Todo mundo quer o Dias Toffoli fora? Sim. Quer o Alexandre Moraes fora? Sim. Agora vocês parem um pouquinho para raciocinar, a turma da direita aí. Quem vestiu a camisa fora Moraes. Hoje a Carol não tá aqui, infelizmente, que ela sempre tem a camisa fora Moraes. Bom dia, antes de tudo, fora Moraes. Marcel, grande abraço. Vocês que vestiram a camisa fora Moraes e que enfrentaram esse sistema sozinhos, sob todo o risco, né? Inclusive com a própria Polícia Federal querendo prender e calar, o Marcel é prova viva disso, que a polícia, essa mesma Polícia Federal, a mesmíssima Polícia Federal, sob o controle da mesma pessoa, de repente, agora tem até o PSOL pedindo a saída do Moraes, vestindo a camisa fora Moraes. Que cacete está acontecendo? Vocês têm que fazer um mínimo de questionamento, o mínimo, porque vocês estão sendo idiotas úteis de um sistema de poder que ele é muito maior do que vocês imaginam, e que tem gente muito maior do que vocês imaginam por trás, manipulando vocês. Tem que ser muito otário para cair nessa conversa fiada. Mas tudo bem. Até o PSOL, tem matéria aqui. Não estou falando da boca para fora, não. Põe o link 9 aí. Até o PSOL está cobrando agora afastamento, não é só do Moraes, não, do Toffoli. Se até o PSOL está cobrando afastamento do Toffoli, você imagina assim, você está lá numa manifestação da rua, você está lá sozinho, com a camisa fora Moraes, fora Toffoli, tá? Com a bandeirinha do Brasil, deixa eu pegar aqui, tem gente que não gosta que eu use a bandeirinha do Brasil aqui, aí você está lá, fora Moraes, Júlia, fora Moraes, fora Toffoli. Daqui a pouco começa a vir uma galera de vermelho, camisa vermelha, fora Moraes, começa a juntar, fora Toffoli. Tu olha pro lado e fala assim, que porra é essa? O que tá acontecendo? O que você tá fazendo aqui, ô Érica Hilton? O que você tá fazendo aqui, ô... Como é que chama aquele menino lá, o Boulos? O que você está fazendo aqui, ô Zeca Dirceu? Fora Moraes, fora Toffoli. Desculpe, não sejam ingênuos. É fora Moraes, fora Toffoli, fora Lula, fora PT. O Lula está lavando as mãos. A Polícia Federal está direcionando a investigação. O Banco Central não fez nada contra o Banco Pleno, onde está o consignado do Crédito Sexta. O Renan Calheiros não chamou para investigar essa turma aí. Ninguém está falando mais desses caras. Metade do Márcio era o PT. O Lula se encontrou com o Vorcaro, junto com o Alexandre Silveira, que não sei nem o que estava fazendo lá, ministro de Minas e Energia, falando com um banqueiro. Qual é o negócio que tem em Minas? Tem que saber conectar os pontos, tem que saber olhar o cenário. Então, assim, o Lula tá fazendo de tudo para sair sair aqui, sem ninguém ver. Quase o fio arrebenta aqui. Tá querendo sair sem ninguém ver, igual no mensalão. Entregou até o Zé Dirceu, companheiro Zé Dirceu. Eu falei aqui. Hã? Eu comentei aqui. O discurso do Roberto Jefferson, no mensalão. Zé Dirceu, você está entregando um homem justo. Ficou o Zé Dirceu e pegaram o Zé Dirceu e soltaram o Lula. Eu já falei aqui, o Valério, Marcos Valério, cuja delação chegou atrasado e ninguém quis, porque já estava tudo pronto para condenar todo mundo, menos o Lula, aí o Gurgel jogou pro lado. O Marcos Valério foi o único condenado a 40 anos de cadeia, está preso até hoje, é o único que está preso até hoje. Até a AIDS botaram nele lá, pelo que saiu na imprensa. O Vorcaro corre o risco de virar o Marcos Valério. E se o André Mendonça quer mostrar serviço, já chama logo o Augusto Lima e o Vorcaro para delação. Porque eles
Eles são meros operadores de um sistema muito maior do que vocês imaginam. Ou a gente mira no sistema, ou a gente vai ficar igual galinha, ciscando, sabe, ciscando no galinheiro, fugindo e correndo para onde o dono está mandando. É isso que está acontecendo.